aqui, eu Betina, agora. Vai lá que eu faço pra vocês aqui, ó. Vai. Aí, mais de perto, mais de lado, mais de baixo. Aqui. Legal. Ali, ficou boa? Ficou boa? Olha, olha. Mas nem gosto de foto. Aqui, ó, passa umas corujas, velha. E essa aqui ficou um pouco beiçuda. Nossa, todo mundo. Que beiçuda. Ficou o quê? Beiçuda. Beiçuda? É botox, diz que é botox. Olha aqui, cara, olha aqui. Vamos outra, vamos outra. Não, ficou bonitinho. Aqui, ó. É. A tua tu quer bonitinha, né? Aí quer deixar as amigas avacalhadas. Não, ficou boa, essa aí ficou boa. Aqui, guria, pouco bonitinho. Vou botar no Face já. Já bota no Face, bota no Face. Qual é o Face? Tu quer botar? Qual Face da minha buceta? Deixa assim, né? Face do quê? Da minha buceta.